Leitura bíblica de hoje está no livro de 1 Crônicas, no capítulo de número 14, a partir do verso de número 8, que vai dizer a palavra de Deus. 1 Crônicas, capítulo 14, a partir do verso de número 8, que diz a palavra de Deus. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, estenderam pelo vale de Refaim. Então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Versículo de número 11. E subindo a Baal Perazim, Davi ali os feriu. E disse Davi: por minha mão Deus derrotou a meus inimigos, como se rompe as águas, pelo que chamaram aquele lugar Baal Perazim. Versículo 12. E deixaram ali os seus deuses, e ordenou Davi que se queimasse a fogo. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aqui está uma breve meditação neste dia. Está esta meditação para esse momento, e aqui nós queremos falar sobre lições, sobre liderança, o tema da reflexão que queremos trazer aqui para você. Quero dizer que esse texto de 1 Crônicas, capítulo 14, verso 8 ao 12, esse texto ele está falando perfeitamente quando Davi foi ungido rei sobre todo Israel. Você sabe que a unção, ela se dava exatamente quando Deus falava ao profeta, o profeta ia com azeite, e derramava na cabeça daquele escolhido e recebia aquela unção. Reis, profetas e sacerdotes eram as três pessoas que eram escolhidos por Deus e ungido com óleo sobre a sua cabeça. Vinha com aquela botija de azeite, e derramava uma quantidade de azeite na cabeça daquela pessoa que era escolhida por Deus. A quem Deus falava? Deus falava através dos profetas. Deus usava um profeta e revelava a ele o segredo e dizia o nome da pessoa e que ele tinha que fazer tal situação. Nesse caso aqui de Davi, o profeta escolhido por Deus foi Samuel. Samuel, ele foi escolhido por Deus para ungir Davi como rei, escolhido por Deus. Foi Deus quem escolheu. Então, baseado nisto, nós estamos vendo que os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. Só que você tem que entender, você precisa ter uma percepção que nós vamos ter os nossos adversários. Nós temos os adversários. E os adversários nossos aqui, que está prefigurado aqui na nação da Filisteia, no caso os filisteus que subiram em busca de Davi, aqui representa os adversários, representa os inimigos que estão tentando buscar, que estão tentando tirar, apagar a sua vida. Mas por outro lado, você vai ver também que Davi já estava, vamos dizer, com as antenas ligadas, ele já estava aqui, já vigilante, e nesse momento também ele logo saiu contra eles, da mesma forma como eles queriam. A pessoa que tem sede de matar é um pensamento, não significa que vai matar, não significa, porque Deus, aqui nesse caso,
Davi logo entendeu, ouvindo, prestou atenção, se informou e logo subiu também, saiu contra eles para não deixar o inimigo avançar em territórios, vamos dizer, que não lhe pertence, não é? Deixar o inimigo prosperar em territórios que não lhe pertenciam. E vindo os filisteus, e eles vieram, mas Davi já estava preparado, e se estenderam pelo vale de Refaim. Olha, esse vale de Refaim aqui, ele representa exatamente uma guerra muito travada, porque ele vai falar de homens grandes. O vale de Refaim fala de homens gigantes, era uma família de gigantes, por isso que era conhecido como esse nome, Refaim. Às vezes, você pode até pensar que os inimigos estão vindo, os filisteus estão vindo, eles estão se estendendo pelo vale de Refaim, ou seja, eles estão se estendendo por grandes projetos, porque esses homens grandes, gigantes aqui, eles representam a proporcionalidade vamos dizer, do problema e da situação e das tamanhas os problemas que vêm sobre a vida da pessoa. Mas nós vamos ver que Davi, ele fez algo inusitado aqui, completamente diferente de todos os outros exércitos. Aí o verso 10 diz: então consultou Davi a Deus. Aqui está o grande segredo de nós vencermos as nossas batalhas. As nossas batalhas, elas não são humanas. A Bíblia diz assim, que nós não devemos lutar nem contra a carne e nem contra o sangue. Não. As nossas batalhas, elas são espirituais, elas estão no campo espiritual. E Davi, sabendo disto, ele teve exatamente a resposta lá no eterno. Ele consultou a Deus, ele foi buscar a presença de Deus. E ele perguntou a Deus: subirei contra os filisteus? E nas minhas mãos os entregarás? Essa foi a indagação de Davi na hora da sua busca, na hora da sua oração. Sendo que o Senhor lhe disse: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Então Deus aqui deu a ordem para que ele fosse, porque ele ia dar a bênção, ele ia dar a conquista e a vitória para os seus servos. Aí o texto vai dizer que subindo Baal Perazim, Davi ali os feriu. Foi exatamente nesse vale de Baal Perazim que Davi feriu os filisteus por ordem de Deus. E disse Davi: por minha mão Deus derrotou os meus inimigos como se rompe as águas. Então foi uma guerra muito bem trabalhada, pelo que chamaram aquele lugar Baal Perazim. Agora o texto, o verso de número 12 diz: e deixaram ali os seus deuses, e ordenou Davi que se queimasse a fogo. O que eu quero dizer com esse texto, com essa palavra nesse momento, é que nós vamos ver nas Escrituras o que aconteceu aqui foi que Deus deu a bênção da conquista para eles. A Bíblia diz, como se fossem as águas, e entregou, derrotou os seus inimigos, como se rompe as águas. Agora, toda vez que se vencia uma guerra, tinha os espólios de guerra. Toda vez que se vencia uma batalha, tinha os donativos, que o lado prevalecente ou o lado bem-sucedido ficava com as terras, ficava com os bens. E aqui nós estamos vendo que aconteceu exatamente essa situação. Os homens de Davi, a Bíblia vai dizer aqui que eles ficaram com esses espólios. Nesse caso, exatamente aquilo que eles conquistaram. Mas Davi, quando percebem que os homens pegou estatuetas, nesse caso, deixaram ali seus deuses. Os deuses, de quem eram os deuses? Dos filisteus. Quem sabe se não era até de ouro, estátuas de ouro, quem sabe?
se eles pegaram, aquilo tinha um valor, uma vez que eles serviam a Deus, mas aquilo poderia ter um valor material, alguma coisa nesse sentido. E eles lançaram mão naquilo que Deus ordenava, escrito na Bíblia, na palavra, que Deus não aceitaria e não concordaria com eles lançando a mão naquele tipo de objetos. No trabalho de Deus, quantas vezes nós não estamos lançando a mão em algo que não é da nossa alçada, querendo dar ordens em coisas que não pertencem a nós, querendo decidir, tá entendendo? Na obra de Deus, querendo fazer apologia a esse tipo de rebeldia. Agora, o que me chama a atenção aqui nessa passagem, dessa palavra maravilhosa, é que Davi falou com seus liderados e eles prontamente entenderam, ouviram. Não houve resistência, porque o homem de Deus estava consultando a Deus, estava buscando a presença de Deus, estava falando com Deus, e Deus disse: vai, porque eu vou te dar nas tuas mãos. Agora, os seus liderados aqui, eles não entrou com outra situação, eles não resistiram às ordens que o servo de Deus estabeleceu ali. Ele disse que deveriam deixar os deuses para que fosse queimado. É exatamente isto que o Espírito Santo quer fazer. Ele quer queimar em nossos corações tudo aquilo que está tentando nos tirar da presença de Deus. A Bíblia diz que os nossos pensamentos nos arrebatam. Às vezes você quer defender algo, tá entendendo, que não é da sua alçada. Você quer se impor no meio do povo de Deus, tá entendendo, como se fosse um deusinho. Mas o Espírito Santo não vai apoiar, não vai concordar. E se por acaso aqui nesse texto, se os servos de Davi, se tivesse resistido à ordem de Deus aqui, você pode ter certeza que teria um final completamente trágico e completamente indiferente do que foi. Mas que o Espírito Santo possa verdadeiramente nos dar a sabedoria para que nós possamos fazer a obra do Senhor. Porque aqui, nós estamos vendo aqui exatamente nesse texto, sobre os líderes militares de Davi travando uma batalha bem sucedida contra os filisteus e levando alguns dos despojos, incluindo ídolos estrangeiros. Davi os forçou a destruir esses objetos porque eles violavam os mandamentos de Deus. É exatamente isto, minha gente, que uma liderança fala, exatamente porque a forma como as coisas estão acontecendo, o Espírito Santo não tem se agradado, não tem dado certo, Deus não tem apoiado, o Espírito Santo não tem apoiado a situação, porque está errado. E o que está errado e acabou, não tem como questionar o que o Espírito Santo está dizendo que não está correto. Mas aqui o que me chama a atenção é que quando os homens ouviram a palavra, eles deixaram seus deuses por ordem de Davi e ali queimaram. E é isso, exatamente isto que Deus espera de nós, que nós possamos deixar esses ídolos que estão às vezes em formato de pensamento, em formato de atitude dentro de nós. E a ordem do Senhor aqui é que ele seja queimado a fogo, para ele não existir, porque caso ele exista, caso ele venha a prevalecer, vai dar problema na sua vida espiritual, vai dar problema na sua casa, vai dar problema, tá entendendo, no seu ministério. Então, que o Espírito Santo possa lhe dar verdadeiramente a sabedoria divina e que você possa ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo ensinada, pregada, anunciada e falada. Nós só vamos errar se você quiser ser rebelde de natureza. Se você quiser ser rebelde de coração, aí você vai pagar as consequências da parte do Senhor.
Porque bons líderes sabem o que é certo e o que é errado. Não adianta a gente colocar, tá entendendo, em cima de uma situação e querer mostrar, trazer a razão óbvia, né? Porque aqui nesse caso Davi mostrou a razão básica pela qual ele era bom líder. Ele foi capaz de saber quantos seus seguidores fizeram uma má escolha e corrigiram. É isso que a liderança está presente, que Deus determinou, é quando existe más escolhas, quando existe coisas inconvenientes, vem a correção. Às vezes a correção ela não é, vamos dizer, boa, não é? A correção geralmente ela traz assim um desconforto, mas é para o bem. Então Davi não liderou pesquisas de opinião, ele seguiu o que era correto, o que era certo. Na obra de Deus é isso que nós tentamos fazer. Aquilo que está errado, está errado. As ofertas é do Senhor. As ofertas é da casa de Deus. O Senhor, ele estabeleceu que os sacerdotes ministrassem dízimos e ofertas, e não os auxiliares. Na palavra de Deus você não vai encontrar esse apoio, porque a liderança pastoral diante de Deus, aos olhos de Deus, é que é escolhida por Deus para ministrar dízimos e ofertas. Quando nós colocamos os nossos olhos naquilo que é de Deus, aquilo que não é da nossa alçada, corremos riscos seríssimos de fazer coisas indevidas no trabalho de Deus. Porque bons líderes, eles podem tomar decisões às vezes impopulares. Embora seus homens possam ter se revoltado com a perda de seus saques, não é? Porque isso aí é falado esta palavra, a palavra foi falada com tanta clareza, mas mesmo assim a resistência acontece. Os seus saques, embora eles possam naquele momento ficar revoltados, para não mencionar a vergonha por serem chamados a prestar contas pelo pecado, Davi tomou a decisão difícil. Os líderes devem estar prontos para sacrificar a popularidade em prol dos princípios, em prol da verdade, daquilo que Deus. Não adianta eu apoiar tantas coisas, tá entendendo? Indevidamente, que o Espírito Santo não apoia, que não é da alçada liderarem o trabalho do Senhor. Não. Deus, ele escolheu as lideranças exatamente para isso acontecer, né? E a grande lição que eu vejo aqui nessa palavra é que os homens de Davi, eles, por mais que foi doído aqui, mas eles obedeceram. Por quê? Porque Davi estava na direção de Deus. Por isso eu quero encerrar a boa palavra dizendo: bons líderes obedecem a seus líderes. Bons líderes obedecem os seus líderes, né? Quando termina a reunião, já é completamente indiferente e não concorda e não aceita com as diretrizes do trabalho e da obra. Líderes que se consideram a autoridade final, que se recusam a se humilhar pela razão, pelo direito de muitas vezes levar o seu povo à destruição. Davi entendeu que Deus era o seu líder e ele precisava se submeter à sua liderança se quisesse manter a sua própria posição como homem de Deus, como rei de Israel. Os mesmos princípios existem hoje, gente. E quando os líderes os entendem, podem esperar uma liderança longa e bem-sucedida. E o povo desfrutará de paz e de prosperidade como resultado, porque existe esse ponto: bons líderes obedecem os seus líderes. Agora, você está dizendo, você está falando, e aí quando termina a palavra a pessoa pratica diferente, se revolta, não quer concordar. Os outros eu não sei, mas eu assim, tá entendendo? Você está demonstrando que você quer a liderança. Você está dizendo que você, tá entendendo, é o cara do pedaço. Tome cuidado com essa situação para Deus não vir com as suas mãos. Nós não vemos esse resultado aqui nessa passagem, mas em outras a gente vê. Aqui eles obedeceram e Deus prosperou, no caso, o projeto que era vencer os filisteus. Mas caso contrário, quando nós não submetemos à vontade de Deus, automaticamente Deus, ele retira os benefícios das conquistas. Esta é a palavra desta manhã que Deus tem colocado no meu coração
Por isso nós estamos aqui com toda humildade para ensinar e falar a verdade em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela é a verdade em nossos corações. E nesse momento, que nós possamos ter humildade para reconhecer os nossos erros e buscar a bênção do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, quantas pessoas não estão vivendo esse engodo? Quantas pessoas não estão vivendo, Senhor, este engano, pensando que estão contribuindo para o teu projeto, para a tua obra? Mas estão equivocados com seus deuses que estão alojados em suas vidas, em suas mentes, em seus caráter, que o Senhor quer repreender, jogar por terra. Na verdade, o Senhor quer que sejam queimados. E é isso que nós oramos agora. Que tudo aquilo que está te impedindo de ser uma bênção na mão de Deus, que ele seja queimado agora da sua vida, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. No poder e na autoridade que há no nome de Jesus, nós o pedimos agora, que o Espírito Santo te encha, te abençoe e te dê vitória durante este dia. Pai justo, santo e poderoso, eu te louvo, te amo, te adoro e te agradeço por essa humilde palavra que o Senhor nos deu. Mas é a tua palavra, Pai. É a verdade do teu Espírito Santo que precisa acontecer em nossos corações, em nossas vidas. Obrigado por tudo, Pai. Sê conosco e nos dá um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém.